Essa palavra que o Senhor me deu falou muito comigo. E ela começou de uma forma muito inusitada. Porque essa palavra eu recebi enquanto eu estava de férias. E foi algo assim muito surpreendente, porque eu pensei assim, pronto, se eu estou de férias, está tudo certo, né? E foi muito engraçado porque eu dormi e tive um sonho, só que não foi um sonho visível. No sonho eu só escutava uma frase, dizer assim, processo dos prantos. E eu parava e está assim. Aí repetia essa frase, processo dos prantos. E eu lembro quando eu acordei de manhã de férias, naquele lugar exuberante, com aquele pequeno almoço, o Pablito, eu pensava assim, Deus, por que eu hei de chorar num lugar desse? Estou de férias com a minha família, por que eu hei de prantear, por que eu hei de chorar, por que eu hei de me entristecer, né? Num lugar desse. Que sentido que tem essa frase? O que o Senhor quer falar comigo? E é muito engraçado que eu partilhei com a Daniela sobre isso, e eu estou assim, olha, eu não sei se foi Deus, eu não sei se foi o diabo, mas isso está na minha cabeça. E eu hei de procurar saber o que é isso. E foi muito engraçado porque durante a semana, eu até falei com a Daniela, conversava com ela, buscando no Senhor, lendo a palavra de Deus. E à medida que a semana foi se passando, Deus foi falando comigo a respeito disso. Deus foi falando comigo o que verdadeiramente é o prantear. E sabe, vocês que estão aqui pela tarde, eu convido que vocês possam mesmo ouvir a palavra que o pastor deu de manhã, porque eu acredito que essa palavra da tarde é somente um complemento. É somente um acrescentar naquilo que o pastor já nos trouxe de manhã. Do pão que nós recebemos de manhã. E acredito que este é somente um pouco a mais daquilo que eu tenho para oferecer nessa tarde. Amém? E é muito interessante saber que, à medida que eu fui procurando e fui pesquisando na palavra do Senhor, fui estudando, saber que Deus, Ele trata o pranto diferente do choro. Para mim, o pranto, toda vez que eu escutava essa palavra prantear ou chorar, era ou a pessoa estava muito triste e chorava muito, ou a pessoa se sentia, digamos assim, triste com alguma situação, ofendida com uma situação, e o prantear era um reclamar da situação. Só que o prantear não tem a ver com a tristeza. Porque Paulo vai nos falar, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, quando eu olhei para esse texto e pensei, opa, peraí, então o pranto, quando vem do Senhor, a tristeza quando vem do Senhor, ela não traz um pesar, ela não traz uma circunstância difícil, é uma ferramenta, uma semente para o arrependimento. Sabe, irmãos, e seguindo esse pensar que a Bíblia nos traz a respeito do que é pranto, eu gostaria que nós pudéssemos abrir no livro de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. E a Bíblia diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Para nós entendermos o que Joel estava a dizer aqui, é necessário que a gente entenda o contexto do que ele estava a falar. E em Joel, no capítulo 1, começa a falar sobre uma grande praga que atingiu o reino de gafanhotos, que começou a destruir tudo, e depois conseguiu chegar na parte do templo, dos sacerdotes e tudo mais, e destruiu tudo que tinha. E então a Bíblia diz o seguinte, que então a palavra de Deus veio por meio de Joel. E Joel começou a falar aos israelitas, aos judeus, a respeito do grande dia do Senhor.
Ele começou que haveria destruição, haveria fome, que haveria isso e aquilo e aquilo outro. E então, Joel, no capítulo 2, a partir desse versículo, é como se o próprio Deus dissesse assim: olha, tudo isso vos acontecerá no dia do Senhor, mas se vocês se arrependerem de todo o vosso coração, há uma possibilidade disso não acontecer. E algumas pessoas interpretam assim: olha, Deus aqui, ele voltou atrás. E a verdade não é que Deus voltou atrás. Deus deu uma condição. É como, por exemplo, se uma das minhas filhas faz alguma coisa que está mal, eu chego para ela e falo assim: olha, não faça isso, senão eu vou te pôr de castigo. Não faça isso, senão eu vou te pôr de castigo. E nós temos lá em casa nós temos a regra dos 3. Quando chega na terceira vez, já não tem o que falar, está de castigo. Então, quando chega na terceira vez, e ela mesmo que se arrependa e peça desculpa e perdão, ela ainda vai ter a consequência, mas não será tão dura. E o que Deus está a dizer é dessa forma: olha, haverá consequência de vocês terem me deixado, haverá consequência de vocês não terem se entregado de todo o coração a mim, mas se vocês se arrependerem, eu sou tardio em irar. Eu sou um Deus que traz o arrependimento. Então, quando o próprio Joel vem nos trazer essa reflexão, é de que existe um Deus que ele tem uma condição. Mesmo quando nós nos afastamos do Senhor, existe uma condição, que é o arrependimento. Não é o abster-se das consequências, mas um arrepender-se traz uma condição de o seguinte: olha, eu posso pegar mais leve. Porque o arrependimento é perdão dos pecados, mas não é o livrar das consequências. Por exemplo, se um marido trair a esposa, e ela mesmo que o perdoe, não quer dizer que automaticamente ela vai confiar nele de novo. E essa é a consequência que nós temos enquanto pecamos. E uma outra coisa que nós devemos entender a respeito do livro de Joel é de que alguns historiadores dizem que o livro de Joel foi escrito no período pós-exílio babilônico. Ou seja, depois de todo Israel, sendo Israel e Judá, terem ficado em cativeiro babilônico durante 70 anos, depois de tudo aquilo ter acontecido, eles voltando do exílio babilônico, reconstruindo todo Israel, Judá, Jerusalém, aquela coisa toda, eles ainda assim não se entregaram totalmente ao Senhor. E o Joel é muito engraçado, porque Joel ele traz a condição do verdadeiro arrependimento. Joel diz o seguinte, gostaria de ler novamente. Joel diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E quando nós lemos isso, e sabendo que Joel foi escrito pós-exílio babilônico, a minha pergunta é, e é o que o texto nos traz, Jesus diz assim: arrependam-se a mim de todo o vosso coração. E isso, e então aqui vem as práticas de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Agora, vamos pensar aqui e imaginar aquele contexto. Um povo saindo de um cativeiro de 70 anos, volta para sua terra de origem, onde tudo foi massacrado, onde ninguém plantou, onde ninguém fez nada. O que Deus pede para o povo é o seguinte: vocês já não têm muita condição de alimento, mas mesmo assim jejue. Você já não tem muito o que comer, mas o que eu te peço, um coração verdadeiramente convertido a mim, é jejue. Uns podem pensar assim: cara, mas Deus ele é duro, ele é incisivo. Mas a grande verdade é que o povo buscava tanto por alimento, mas não buscava tanto pela presença do Senhor. E depois ele continua, olha, e com choro.
Já não bastava o povo ter chorado 70 anos lá preso no cativeiro. E Deus pede o seguinte: olha, com choro. E aqui essa palavra me saltou aos olhos, e com pranto. E quando eu fui pesquisar o que era pranto, porque para mim pranto era choro, ou era um excesso de choro, era a pessoa que chorava muito, vivia chorando. Só que quando eu fui pesquisar pelo dicionário, a diferença de choro e pranto. E a grande verdade é que choro, ele nem sempre é de tristeza. E eu fiquei, não é que é verdade? Porque a pessoa pode chorar de alegria. A pessoa pode chorar cortando uma cebola. Mas a pessoa não pode prantear cortando uma cebola. E a grande verdade é que o pranto, ele é um sentimento mais profundo. O pranto, no dicionário, ele define como uma angústia profunda, como um temor profundo, como um desespero. E aqui o que Joel, o profeta Joel, está nos trazer é o seguinte: olha, convertam-se ao Senhor de todo o vosso coração, que mesmo vocês não tendo o que comer, jejuem pela presença dEle. Que mesmo vocês tendo chorado, acham que choraram mais que o suficiente, olha, existe ainda um choro que atrai a minha presença. E ele diz o seguinte: olha, é necessário que vocês tenham um desespero por mim. É necessário que vocês tenham uma entrega mais profunda para mim. E esse é o processo dos prantos, que é o título da nossa palavra. Esse é o processo que nos traz o verdadeiro arrependimento de todo o nosso coração. E como o pastor falou aqui pela manhã, e é muito interessante porque no Antigo Testamento eles achavam que o coração era tudo. Mas aqui o que Joel também está dizendo é o seguinte: todo o vosso coração não é somente o coração que pulsa o sangue para todo o corpo, mas a nossa mente, a nossa alma, tudo aquilo que nós temos como sentimento, converta-se ao Senhor. E uma grande diferença de choro e pranto está em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versículos de 9 ao 10. Que a palavra de Deus diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E essa amargura de alma representa o pranto que Joel está a falar. Representa um desespero pela presença do Senhor, uma entrega total, normalmente acompanhada de muito choro. Mas o muito chorar não significa viver em pranto. Viver nesse desespero pela presença do Senhor, por essa sede de uma água que não tem fim, desse pão que vem do céu. Então hoje, nessa tarde, o que eu quero partilhar com vocês aqui, da mesma forma como o Senhor partilhou comigo, existe uma entrega maior que nós possamos dar ao Senhor. Existe uma entrega melhor que nós podemos entregar a Ele. E essa entrega vai para além daquilo que eu acho que é necessário para eu viver. Essa entrega vai além do que os problemas que eu tenho passado, dos pedidos que eu tenho feito. Essa entrega vai de uma entrega total, de uma entrega profunda ao Senhor. Muitas das vezes esses processos, eles acompanham dores. Muitas das vezes esses processos, eles acompanham situações das nossas vidas que nós sempre pensamos assim, há pessoas até que testemunham dessa forma: não, eu fui ao Senhor por uma grande dor. Eu fui ao Senhor por isso. E não deixa de ser verdade, é uma dor, para a pessoa é uma dor. Mas a tristeza que Deus traz não produz pesar, mas arrependimento. O pranto que o Senhor nos pede, Ele não traz pesar, não é ausência de dor, é pesar. Não traz uma reclamação contínua. Porque não tem como, meus irmãos, nós vivermos na presença de Deus, servirmos ao Senhor e vivermos a reclamar.
É porque nós estamos a viver aquilo que Joel também diz. Olha, não é pelo rasgar de vestes, mas o rasgar de todo o seu coração. E o problema disso é que eu começo a entender e começo a perceber que viver essa busca de presença é eu fazer algo. É aquilo que Joel está dizendo, rasgar as vestes. Que era uma cultura do judeu de quando ele ia se arrepender dos pecados, dele chamar a presença do Senhor. Eu rasgo as minhas vestes e coloco cinza no meu corpo. O que Joel está dizendo é o seguinte, assim, olha, não é isso que o Senhor deseja. Não é aquilo que vocês aprenderam a fazer. E muitos de nós, infelizmente, nós caminhamos com esses véus. Nós caminhamos com um véu a tapar aquilo que realmente o Senhor deseja de nós. Não é por eu chorar muito, não é por eu levantar as minhas mãos, ou somente pensar que é isso, que vai me trazer uma verdadeira conversão. Não é quando eu rasgo o meu coração na presença do Senhor. Então não é sobre aquilo que nós aprendemos a fazer, é sobre aquilo que o Senhor deseja de nós. Não é sobre uma tradição que eu venho cultuando, que eu venho aprendendo de muito, muito tempo, que os meus pais me ensinaram, não, é sobre um novo rasgar de vestes. É rasgar o meu coração na presença do Senhor. E rasgar o nosso coração na presença do Senhor, de acordo com o texto de Joel, nós entendemos que ela deve ser diária. Porque eu necessito do Senhor. Eu preciso dele diariamente. O meu rasgar do coração, ele não é condicional. Ele tem que ser um estado. Eu não rasgo o meu coração perante o Senhor somente quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma angústia, mas porque eu entendi que nele eu tenho a minha salvação. E é nisso que o texto de Joel diz. É nele que nós temos a nossa salvação. É nele que nós teremos a segurança do dia do Senhor. Está nele. Mas infelizmente nós continuamos a pensar e a achar que é por meio daquilo que eu faço. E já algumas semanas é interessante, porque já algumas semanas o nosso pastor ele tem trago essa palavra para nós, porque nós não somos aquilo que nós fazemos. E nós nos definimos por aquilo que nós fazemos. Mas Deus, ele não olha aquilo que nós fazemos, ele olha quem somos. E ele deseja que nós nos tornemos alguém mais parecido com ele. Amém? Outra coisa, o nosso rasgar de coração, ele deve ser em todas as circunstâncias. Como nós lemos no texto de Joel, o rasgar do nosso coração, o converter de todo o coração, ele deve ser com jejum, com choro e com pranto. E como nós vimos aqui há bocado, o povo tinha necessidade de comida, mas Deus mandou ele jejuar. O povo já tinha se entristecido e chorado o tempo do exílio babilônico, mas Deus continuou mandando eles a chorar. E depois diz o seguinte, não somente chorem, mas também pranteiem, vivam em pranto. Porque assim vocês se converterão de todo o seu coração. Não é circunstancial, não é pelas circunstâncias. Não é pelo tempo de agora, nem pelo tempo de amanhã, nem um tempo que passou. Deve ser um estado. Da mesma forma que eu não vivo, não existe um viver feliz, existe uma pessoa alegre. E há uma diferença. A felicidade ela é circunstancial, a alegria é um estado, a pessoa é alegre. Pode ter tempos de tristeza, mas ela tem a alegria. E todas as características, todos digamos, os nossos adjetivos que recebemos por parte do Senhor, eles se tornam um estado. Nós nos tornamos pessoas alegres, nós nos tornamos pessoas com fé, nós nos tornamos pessoas benignas, nós nos tornamos pessoas gentis, pessoas bondosas, pessoas generosas. Porque transcende aquilo que eu faço, mas termina naquilo que eu me torno. E essa
é a verdadeira conversão. É em quem eu e você estamos nos tornando. Porque no momento em que eu acho que aquilo que eu sou é definido por aquilo que eu faço, eu coloco um véu. Um véu. E vou vivendo a minha vida. Vou fazendo aquilo que eu vejo os outros fazerem. Vou fazendo aquilo que eu vejo dar certo. E então eu vou vivendo com esse véu. Até o momento que Deus fala comigo assim, olha, rasga o seu coração. E esse é o prantear do Senhor. É isso que o Senhor deseja de nós, de uma entrega mais profunda, mais temerosa, de uma entrega total que nós temos que dar a Ele, para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém? E naquele tempo, eu já falei nisso numa outra palavra, mas é muito importante entender que após o exílio babilônico, por exemplo, quando nós vamos ler, quando nós terminamos de ler agora, há poucos dias atrás, o Novo Testamento, nós vemos muitos embates dos fariseus, dos mestres da lei com Jesus, a respeito da lei de Moisés. Nós vemos muitas das vezes eles tentando encurralar Jesus na lei de Moisés, dizer o seguinte, olha, por exemplo, o caso da mulher adúltera, olha, a lei de Moisés diz isso, o que tu dizes? Olha, qual é o maior dos mandamentos? Olha, eu já cumpro todos os mandamentos que me faltam para herdar a vida eterna. Mas a grande verdade é que após o exílio babilônico, a forma como o judeu interpretava a lei era muito diferente do que como eles praticavam lá atrás. E entender isso é uma chave para a interpretação bíblica. Porque o judeu do Novo Testamento, ele começa a praticar a lei de acordo com o pós-exílio babilônico. E no exílio babilônico, a função dos judeus, o que os judeus queriam era manter a tradição. Eles não tinham templo, eles não tinham lugares para fazer os sacrifícios. Então o que eles queriam era manter a tradição. O sábado, não pode fazer nada no sábado. A mulher tem que morrer. Isso e aquilo outro. Então quando Jesus ele vem e há esses embates, Jesus está a dizer o seguinte, olha, ok, você está a dizer que não se pode fazer nada, mas o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Então eles olhavam e ficavam assim. Que é muito daquilo que também o nosso pastor falou hoje pela manhã. Engraçado. Que Jesus, ele conhecia a palavra de tal forma que ele não ia contra ela, mas ele trazia a verdadeira essência. Que não é por muita teologia, mas aquilo que realmente significa aquilo que quer dizer. Só que muitas das vezes nós estamos ainda agarrados nesses véus. Muitas das vezes eu ainda estou agarrado de que se eu rasgar a minha veste, eu me arrependi. Mas o Senhor nos pede uma verdadeira conversão de todo o nosso coração, de rasgar o nosso coração na presença do Senhor. E Joel, quando ele traz esse entregar a conversão de todo o nosso coração, ele está falando da lei de Moisés, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, do qual ele diz, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, que é o cerne, não somente do judeu, mas também da vida do cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é engraçado porque no Novo Testamento, quando perguntam para Jesus o seguinte, olha, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E é muito engraçado porque quando eu era mais novo na fé, eu era meio assim, queria ser revolucionário e pensava assim, não, Jesus aqui deu nova lei.
Jesus aqui mudou a lei que tinha lá atrás já não existe mais. E a grande verdade é que é mentira da minha cabeça. Porque o que Jesus fez aqui foi resumir a lei. Ele diz o seguinte: olha, vocês conhecem as 10 principais leis. Então não precisa de estar aqui a falar. Vocês sabem que as 4 primeiras falam sobre o homem com Deus, e o restante fala a respeito do homem com o seu próximo. Então, qual é o mandamento mais importante? Todos. Mas interpretar a lei de Moisés, interpretar aquilo que Jesus nos traz e aquilo que Joel pede para o povo, é de que existe uma verdadeira conversão e ela tem que ser de todo o coração. E foi aqui que o Senhor mais falou comigo. De que infelizmente muitas das vezes da vida do cristão, o pecado não está em não amar a Deus, mas amar parcialmente. É dizer o seguinte: olha Deus, há uma fração do meu coração, da minha vida que eu te amo, mas não é por inteiro. Há uma pequena parte dele que eu desejo outras coisas. Há uma pequena parte da minha vida que eu não te amo de todo o coração. Eu posso te amar 99,9%, mas aquele 1% eu ainda não entreguei para ti. E muitas das vezes, irmãos, nós pecamos não é porque nós não amamos a Deus. Há pessoas que sim, os que estão perdidos, eles não amam o Senhor, porque eles não conhecem o verdadeiro amor. Porque 1 João diz que nisto conhecereis o verdadeiro amor, que Deus entregou o seu Filho para resgate de muitos. O problema é quando eu e você conhecemos a Deus e amamos Ele parcialmente. Porque nós não amamos o nosso Deus, o nosso Pai, por inteiro. Nós não nos convertemos de todo o coração porque eu ainda acho que é uma parte da minha vida que eu consigo trazer uma solução para ela. Ou eu ainda acho que esse prazer é bom demais para eu largar ele. E aí eu peço aos irmãos que me interpretem aquilo que eu vou dizer. De que muitas das vezes nós pecamos não é por falta de amor, é porque nós amamos demais outras coisas. De que o meu coração não é todo do Senhor, o meu amor não é todo do Senhor, mas há uma coisa o qual essa parte do meu coração ama mais, então o meu pecado é por amar demais essa outra coisa. O meu pecado às vezes é amar demais o meu cargo, o meu pecado às vezes é amar demais o meu trabalho, o meu pecado às vezes é amar demais o meu filho, o meu namorado, o meu emprego, os meus estudos. Às vezes o pecado é amar demais naquilo que eu sou bom em fazer. Nem sempre o nosso pecado enquanto cristãos é não amar o Senhor. É muitas das vezes amar demais outras coisas. É não deixar que Ele entre no nosso coração e nos converta por completo. De abrir o nosso coração para o Senhor e dizer assim: Senhor, eis aqui tudo aquilo que eu sou. Eis aqui tudo aquilo que eu tenho. E eu sei que no Senhor nada disso importa, porque somente o Senhor é o meu tesouro, aonde está o meu coração. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos vivendo nesse paradigma, vamos vivendo nessas circunstâncias, o qual o meu amor pelas coisas, ele vai norteando a minha vida. Então esse véu a cada vez mais vai ganhando um volume maior. O qual muitas das vezes eu até começo a levantar um pouco esse véu, mas quando eu vejo que eu tenho que largar certas coisas, a minha tendência é sempre abaixá-lo.
e optar por o seguinte: não, Senhor, é mais fácil eu rasgar as minhas vestes do que eu rasgar o meu coração. Sabe, irmãos, a psicologia explica que quando você tem um problema, tem uma ansiedade, tem algo que te perturba, que nós, como cristãos, damos o nome de tribulação. Se você consegue dizer o que se passa, se você consegue resumir aquilo que você sente, ou qual é o problema, 50% dele está resolvido. Os outros 50% é você trabalhar para que ele se resolva. O problema é que às vezes custa muito. A pessoa até sabe, mas é melhor ficar com o véu posto. E no momento certo, eu rasgo o véu, mas não rasgo o meu coração. Muitas das vezes nós queremos entrar na presença do Senhor. Não, Deus, eu quero ser mais, eu quero melhorar, eu quero que o Senhor entre na minha vida, faça morada, faça transformação. Mas muitas das vezes nós corremos de dizer o seguinte: Senhor, eu sei que eu sou um mentiroso. Senhor, eu sei que eu sou um adúltero, eu sei que eu sou isso. Eu sei, Deus, mas eu sei que a Tua presença me transforma. Jesus, eu sei que eu sou um fofoqueiro, mas eu sei que a Tua presença vai calar minha língua. Jesus, eu sei que eu sou uma pessoa que eu só falo mal, que eu só penso mal, sou uma pessoa pessimista, mas eu sei que o Senhor há de travar o meu coração, há de travar a minha mente. Porque na Tua palavra diz que na língua está o poder da morte e da vida. E é esse rasgar de coração na presença do Senhor, no qual eu e você não temos que ter um véu. Eu não tenho que colocar um véu e pensar assim, não, no momento de adoração, naquela música, naquele momento, quando a bateria subir, aí eu levanto a mão, grito, choro. Não, é no momento em que você rasga o seu coração. Em qualquer circunstância e por completo. Para que Deus entre no seu coração, no meu coração, faça morada e nos transforme por completo. E esse é o processo dos prantos. O processo qual eu desejo o Senhor, com toda a minha força, desesperadamente, porque eu sei que somente nele eu tenho a salvação. E algo que o Senhor me trouxe muito forte foi de que é necessário que nós deixemos os nossos véus de lado. E era muito engraçado porque eu tentei falar com Deus, falei assim: Deus, é véu ou máscaras? E é muito engraçado a forma como que Deus foi ministrando no meu coração a respeito disso. De que muitas das vezes máscaras nós usamos para querer ser algo. Uma comparação de que eu uso uma máscara para querer parecer uma coisa. O véu é algo sutil. O véu é algo que, até de certa forma, embeleza. O véu é algo que, até bem colocado, se torna um adorno. De que o seguinte: nossa, que pessoa espiritual. Nossa, você viu? É quase como se a gente pensasse assim: não, essa pessoa é tão espiritual que ela faz isso, isso e isso. Porque o véu é algo muito sutil. É algo em que, se eu desejo rasgar, é muito fácil eu encontrar outro para colocar. E Paulo, em 2 Coríntios, a partir do capítulo 3, dos versículos do 12 ao 18, a palavra de Deus diz: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia.
mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, irmãos, e muitas das vezes, esses véus que nós colocamos, e como eu disse, foi tão engraçado porque o Senhor ministrava isso no meu coração, e eu li isso nesse texto, de que, olha, é algo muito sutil, é algo muito leve. E é engraçado que quando falam desse véu, falam como se fosse algo lindo, maravilhoso. E é importante entender o contexto com que Paulo fala na carta de 2 Coríntios. Paulo, ele começa, desde o capítulo 1, a falar a diferença da lei e da graça. Porque eram os cristãos judeus que estavam a se converter. Ele vem dizer o seguinte: olha, a lei diz isso, mas há uma lei maior, uma graça que vem do Senhor. Entender que Paulo, quando ele faz essa analogia com Moisés, para os judeus da altura, que estavam a se converter, isso era quase uma afronta. A dizer o seguinte: como é que esse homem pode falar de Moisés dessa forma? A dizer que ele, de certa forma, usava um véu como se fosse um orgulho para esconder quando a glória de Deus ia embora. Para quem não sabe, esse episódio está em Êxodo capítulo 34, de quando Moisés entrava na presença do Senhor, ele tirava o véu, e quando ele saía, o rosto dele estava refletia, né? A palavra de Deus diz, tanto brilho que ele cobria o rosto com o seu véu. E ele já vem assim desde o Monte Sinai, com o rosto todo brilhoso, aquela coisa toda. E então Paulo, ele fala o seguinte: olha, nós não somos como ele. Que quando a glória se vai embora, eu cubro o meu rosto com o véu. Porque os judeus, quando falam desse episódio, ainda se gloriam. Mas nós que estamos em Cristo, tivemos esse véu retirado. Sabe, meu irmão, a minha pergunta para você nessa tarde é o seguinte: Jesus já retirou esse véu? Esse véu talvez que é da sua religiosidade? Esse véu talvez que você traz durante anos daquilo que você fez no passado? De quem você foi em alguma igreja? De quem você foi com um cargo que você exerceu? E ainda vive nessa vanglória daquilo que se passou? Ou talvez você que estava perdido em Jesus e carrega um véu daquilo que você foi no passado. Existe um perdão do Senhor para você nessa tarde. E não somente nessa tarde, todos os dias da sua vida. Existe uma presença maior que deseja a sua entrega de todo o coração. Isso só depende de você. Sabe, e olhar esse véu, que por vezes tão sutil, e como eu disse, que até por alguns momentos traz uma certa beleza, é de pensar de certa forma que, como esse véu, ele é tão mais forte como o véu do templo que foi rasgado quando Jesus morreu. De saber que a morte de Cristo, no dia que ele morre, que ele é crucificado, aquele poder foi tão forte o suficiente de rasgar o véu do Santo dos Santos, mas muitas das vezes não é capaz de rasgar o véu que eu e você carregamos. A falta de conhecimento do Cristo que morreu e ressuscitou, muitas das vezes não é capaz de fazer com que nós retiremos, que sejam nos retirados, esse véu que nós carregamos.
que a falta de eu me entregar de todo o coração ao Senhor é apenas um véu que me distancia dele. Sabe, irmãos, e aqui Paulo ele continua a dizer o seguinte: olha, e nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho. O que Paulo está a dizer é o seguinte: olha, nós, sem o véu, porque Cristo já retirou o nosso véu, mas nós contemplamos como que por um espelho. Eu te convido a fazer esse exercício na sua casa quando chegar hoje. Você está na casa de banho ou no seu quarto, experimenta ficar de frente ao espelho. E comece a contemplar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Comece a olhar e dizer o seguinte: o Senhor tem feito isso, isso, isso. Deus, o Senhor resgatou um homem, o Senhor resgatou uma mulher. Deus, eu há X anos atrás era assim, e o Senhor tem feito isso comigo. Deus, obrigado, porque o Senhor tem me transformado. Deus, eu sei, e à medida que você vai falando isso, aquilo que Deus fez, eu te garanto que você vai vendo mais coisas em si que precisam ser transformadas. De muitas das vezes você olha, e eu faço isso. Muitas das vezes eu olho do espelho da casa de banho e penso assim: eu ainda preciso de uma transformação. Eu ainda preciso de melhorar nisso. Eu preciso de ser um pai melhor. Eu preciso de ser um marido melhor. Eu preciso de ser um servo melhor na casa do Senhor. Por que eu fiz isso? Ontem mesmo eu fiz isso quando eu cortei o cabelo do meu filho. Eu olhei e pensei: Deus, o que eu fiz da minha vida? Sabe, irmãos, termos a consciência de quem nós somos nos leva para mais perto de Deus. Porque no momento em que eu estou de frente para um espelho com um véu, eu não vejo verdadeiramente quem eu sou. Eu posso ter nuances de quem eu sou. Eu posso que por entre aquele véu, as fibras do tecido, ver alguma coisa, mas eu não sei realmente quem eu sou. Eu vou tapando, eu vou adiando esse encontro verdadeiro com o Senhor. E eu não me converto de todo o coração. Eu não me entrego por inteiro. Eu não digo: Senhor, entra na minha vida nessa área, faz a transformação, muda a minha vida, muda o meu coração, porque eu preciso de Ti. Senhor, não é vício, não é isso, não é aquilo, mas eu sei que no meu coração eu penso mal. Eu sei que na minha mente eu penso mal. Eu sei que eu cobiço a coisa do outro. Eu sei que eu vejo o que o outro consegue e eu não consigo admitir, eu não consigo me alegrar. Eu muitas das vezes tenho alegria no infortúnio do outro do que na alegria que o outro ganha. Deus muda o meu caráter. Sabe, irmãos, nós como cristãos, nós temos que estar atentos a não é a pecados que escandalizam, muitas das vezes não é pecados que a gente olha e já vê que é pecado. A pessoa que mente, declaradamente. A pessoa que vive uma vida que não é a dela. A pessoa que é trapaceira. Uma pessoa que engana o outro. Muitas das vezes é intrínseco, é lá dentro, é profundo. É do tipo assim, é algo que, se você levanta o tapete, sabe aquela coisa de levantar o tapete da casa, da sala da casa, você vai encontrando a sujeira? É dessa forma. Infelizmente, nós que conhecemos a Cristo, nós temos a prática muito bem feita de esconder certas coisas. Mesmo que por um véu. Mesmo por algo muito sutil. O qual até eu mesmo, a fazer isso, fico até mais bonito a fazer.
minha adoração parece mais sincera. Minha oração parece mais espiritual. A forma como eu prego, a forma como eu trato, a forma como eu lidero. Mas a grande verdade é que se nós não formos pessoas que entregamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor, tendo um arrependimento de todo o coração, rasgando o nosso coração na presença de Deus, nós vamos vivendo pessoas com o véu.